Bom, hoje o nosso tema, o desafio é falar sobre o recorte do objeto de estudo. Minha parceira nessa apresentação, nesse tema, seria a professora Áurea, mas como ela está de férias, eu vou conduzir como um diálogo, né? Então, fiquem à vontade para abrirem aí o microfone, tem muitas experts no tema, né? Estamos aqui com algumas doutoras, outras doutorandas, mestrandas, então me ajudem aí, podem ir contribuindo à medida que vocês acharem necessário, complementar alguma informação, compartilhar alguma experiência, fiquem muito à vontade, por favor. E aí eu inicio trazendo uma pergunta polêmica, né? Qual é o seu objeto de pesquisa? É uma das primeiras perguntas que vocês, mestrandas, doutorandas, iniciação científica, e até quem está trabalhando aí na graduação com TCC, ouve quando você inicia uma pesquisa, né? E essa pergunta assusta, né? Qual é o seu objeto de pesquisa? Eu acho que assusta mais pela incerteza do que nós temos ou vamos responder diante desse questionamento. Isa, pode falar. Pergunta de R$1 milhão, né? Essa pergunta é quem quer ser milionário, né? Gente, arrepia. Melhor é quem tem a resposta. Arrepia todos os cabelos do corpo, né? Porque realmente E aí surge uma outra questão, mas o que, afinal, é esse tal de objeto de pesquisa? Né? E por que os professores são tão obcecados por essa pergunta? Né? A Áurea me perguntou isso logo no início, e o pior foi quando eu imaginei que eu já tinha, né? Eu já tivesse um objeto de estudo, e ela virou para mim uma das orientações e falou: Renata, sinto informar, mas o seu objeto de estudo não está recortado. Né? Então, esse é um grande desafio do pesquisador, ter um objeto de pesquisa, um objeto de estudo recortado. E aí é sobre isso que a gente vai falar nessa tarde. É interessante que, muitas vezes, o aluno, né, ele acha que basta ter um tema de pesquisa. Né? Não, mas eu tenho um tema, eu vou falar sobre determinado assunto. Porém, é um engano pensar que um tema de pesquisa é suficiente. Né? O objeto de estudo ele é determinante, pois sem ele definido, não há projeto de pesquisa. Forte, né? Mas é bem por aí. E aí, para a gente falar, antes da gente falar o que é objeto de pesquisa e como recortar um objeto de pesquisa, a gente vai falar sobre o tema. Né? O tema é a primeira aproximação que nós temos com a pesquisa. Né? Os temas geralmente são amplos, são gerais, são abrangentes, eles pertencem a uma grande área. E aí eu trago alguns exemplos de temas, né? Humanização do parto, sexualidade masculina, amamentação, parto domiciliar, política de saúde do homem, atenção pré-natal. Então, se você já tem algum desses aí, você só tem um tema, você ainda não tem um objeto, né? Se a gente parar para pensar que o meu tema é amamentação, né, Eveline? Então, independente da quantidade... Vamos lá, vamos falar sobre amamentação nesse trabalho. Só que a amamentação é muito ampla, é muita coisa que envolve a amamentação. Né? Então, independente do número de páginas que eu conseguir escrever, ainda é pouco provável que eu vá conseguir esgotar, né, esse tema, que eu vá conseguir falar com propriedade e mais, que eu vou conseguir trazer algo novo, né, um resultado novo, uma contribuição para esse tema, para alguma área de conhecimento. Então, por isso que é imprescindível a delimitação, a especificação desse tema, né? Porque nem eu, nem você, nem a Eveline vai conseguir, né? E olha que ela domina, doutora no assunto, ela vai conseguir abordar em um trabalho que tenha como um objeto a amamentação todos os eventos, todos os problemas, todas as proposições contidas no campo da amamentação, por exemplo, ou qualquer um outro campo. Tá? Então, o primeiro passo, a primeira aproximação é você ter um tema, né? E como que eu faço para escolher um tema? Geralmente, o tema, você já tem uma afeição por aquele assunto, né?
Então, é interessante que você se questione, eu realmente gosto desse tema? Né? Existe conteúdo disponível e de fácil acesso sobre esse tema? Porque muitas vezes também eu escolho pesquisar, falar sobre um tema, mas eu não tenho conteúdo suficiente para trabalhar esse assunto. E esse tema, ele é relevante dentro da minha área de conhecimento, né? Então, sempre lembrar que a gente está vinculado a uma área de conhecimento, no nosso caso, a grande área saúde e, mais especificamente, a enfermagem. Então, o tema, de acordo com Lakatos 2021, a última edição, né, publicada, o tema é o assunto que se deseja estudar e pesquisar. Ele traz como sinônimo tema e assunto, mas outros autores ainda fazem uma diferenciação. Eles trazem que o tema é isso aqui que eu trouxe, né? A amamentação, a humanização do parto, que é algo mais amplo e mais geral, e o assunto você já impõe algum tipo de especificação, tá? Ainda não se trata de um objeto, mas o assunto ainda é um pouco mais fechado, um pouco mais específico do que o tema. Já Lakatos entende como sinônimos. O autor traz ainda que escolher o tema significa selecionar um assunto de acordo com as inclinações, as possibilidades, as aptidões e as tendências de quem se propõe elaborar um trabalho científico, tá? Então, primeiro passo, né, selecionar um assunto, um tema, de acordo com o que você gosta, com o que te atrai, com o que te instiga. E depois, é preciso, então, encontrar um objeto que mereça ser investigado cientificamente e tenha condições de ser formulado e delimitado em função da pesquisa. Esse assunto, eu confesso para vocês que foi bem difícil achar conteúdo sobre ele de forma mais específica, porque os livros de metodologia, eles não direcionam, eles não orientam como você delimita um objeto, como você recorta um objeto, né? Está tudo muito implícito, alguns, como Lakatos, traz alguma abordagem muito breve sobre o tema de estudo, mas é algo muito inerente desse processo de pesquisa, e muito do que eu trago aqui para vocês hoje, a partir de algumas leituras que eu fiz, mas principalmente a partir do meu processo vivenciado durante o mestrado, doutorado, das orientações, das aulas de metodologia científica e orientações, entre outros. Então, na dissertação... Sim. Só para contribuir, mas porque fique à vontade. Você fala isso de bibliografia, né? E quando eu estava no mestrado, a primeira coisa que falaram, não, você tem que delimitar seu objeto. Vou eu caçar, saber o que era o tal do objeto. Não tinha. Não tinha lugar nenhum. Ninguém dizia, olha, o passo a passo, o que é, como você faz. Então, assim, foi super sofrido, porque é o nosso primeiro contato. O TC é uma coisa muito mais superficial, né? Mas no mestrado já se fala bastante no objeto e tudo. Então, não tem realmente uma bibliografia que trate sobre isso, que aborde isso. Então, agora que você falou, eu falei, nossa, realmente é muito complicado, porque é a nossa vivência. E acho que você conseguindo compilar tudo isso e trazer para as meninas hoje que estão assistindo, isso vai ser, assim, um material que vai dar para a gente guardar aqui no nosso grupo ad eterno, né? Porque não tem nada que possa nos embasar, nos ajudar a fazer esse passo tão importante que é onde começa o nosso trabalho, né? Começa a partir da delimitação, né? É verdade, Eveline falou tudo, né? Eu fiz quando surgiu esse tema, né, essa proposta de trabalhar, e a Áurea me indicou pela minha trajetória, eu falei assim, tá, mas eu não posso trazer só o empírico, só o que eu vivenciei, deixa eu ver o que os autores falam. E é exatamente isso, né? Passei por diversos livros de metodologia, busquei artigos publicados, e não existe, não tem esse passo a passo, né? Então, a gente une aí as experiências, né, positivas, exitosas, e muito do que eu trago também é das aulas da professora Edir, né, que para a gente é uma mentora aí na pesquisa, e ela que sempre teve total domínio desse assunto e sempre trouxe dentro das aulas dela, independente de qual disciplina, né, pesquisa quali, redação científica, enfim, fiz algumas com ela, e ela sempre nos auxiliava nesse processo, então algumas dicas preciosas eu consegui reunir aqui para a gente poder discutir. Mas volto a deixá-los muito à vontade para a gente fazer um diálogo mesmo e construindo
isso juntos, né? Isso aqui é só, acho que uma exposição introdutória, e a gente pode voltar nesse assunto futuramente e aprofundar cada vez mais. Bom, mas, então, quando a gente fala, né, da dissertação, numa tese, num TCC, é impossível a gente trabalhar com um tema, né? É um processo necessário, doloroso e necessário, né, a gente delimitar esse objeto que será estudado, tá? E aí entra naquela questão muito debatida. Ah, mas e para escolher esse tema? Eu posso pegar um tema que é muito debatido? Né? Ah, esse tema já está muito publicado, já está muito debatido. Será que tema debatido realmente existe? O que vocês acham? Abram alguma corajosa aí o microfone para ter um diálogo comigo. Existe tema muito debatido? Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que existem várias lacunas. Não existe tema muito debatido. Existe uma perspectiva, talvez, mais comum. Perfeito, Isa. É isso que a literatura traz. Exatamente. Né? Eu me metendo de novo. Fala aí, contribui aí, Eve. Não, é porque é o que a Isabelle falou, ainda mais em amamentação, né? Porque quando você fala em amamentação, todo mundo... Ah, mas o que você vai pesquisar? Que todo mundo já pesquisou. Falei, gente, sempre tem. Porque é um olhar diferente, é um método diferente aplicado, é alguma coisa que você deixou passar. Então, assim, não tem. Acho que sempre se você aplicar um diferente olhar, uma diferente perspectiva, ou mesmo um método diferente, você vai encontrar um resultado diferenciado. Então, acho que não, pelo menos até onde eu consegui perceber, mesmo sendo um assunto que você, se você colocar uma amamentação lá nas bases para procurar, vai sair assim, milhões de artigos, milhões. Mas conforme você vai especificando o que você quer pesquisar, vai sumindo. E chega uma hora que você percebe que existe uma lacuna em alguma coisa. Então, acho que realmente não tem temas que sejam assim totalmente esgotados já, né? Concordo, meninas. Eu também penso da mesma forma. Sempre é possível explorar algum ponto específico que ainda não foi amplamente estudado, né? Que ainda está pouco explorado. E o que a Eve falou é exatamente isso. Você vai, muitas vezes, pesquisar o mesmo tema, mas com uma abordagem metodológica diferente, com um referencial teórico, né? Com um óculos diferente, e aí vão gerar novos resultados. Tá? Então, muita gente acha que o objeto de estudo tem que ser algo totalmente novo, né? Totalmente inédito. Mas quando a gente vai estudar, né, a gente vai trazer contribuições porque a gente vai estar olhando um outro aspecto, né? Algo que realmente não havia sido contemplado ainda. Então, encontrar um objeto de estudo, um objeto de pesquisa, não é algo impossível. Né? Então, a Eveline acabou de falar que a amamentação é algo que, se a gente falar, nossa, está muito batido, está muito estudado, está muito publicado, mas se vocês olharem, eu fui fazer uma busca agora recente na Latina, não sei se é no último número ou no penúltimo número, está lá, amamentação, né? Mas é uma outra perspectiva, é uma lacuna, né? Porque a pesquisa científica, ela não se esgota, muito pelo contrário. A cada descoberta levanta novas questões, né? Então, novas possibilidades de estudo. Então, não existe tema muito batido ou muito difundido. E aí, o que seria, então, o recorte do objeto, né? O objeto de estudo, ele nasce do tema central, do tema geral. Então, o objeto nada mais é do que delimitar o tema. O que é delimitar? Colocar limites, né? Estabelecer limites para esse tema inicialmente escolhido. Então, nós vamos restringir o foco para onde eu vou olhar, eu vou dar uma direção para aquilo que eu vou estudar. Então, é importante deixar claro exatamente o que você está se propondo a fazer no seu trabalho. Estabelecer um ponto específico que vai ser pesquisado, tá? Dentro desse tema que é mais amplo, que é mais geral e que é maior. Por exemplo, né, como a gente vem falando da amamentação, que é um tema muito amplo. Mas dentro disso, o que eu vou olhar? Né? E por que é importante delimitar? Primeiro, para a gente não trazer falsas expectativas ao leitor. Né? Se eu me proponho a pesquisar um tema muito amplo, né, que não está delimitado, quando eu olho aquele trabalho, aquele título, eu vou esperar encontrar algo que, na verdade, não estará ali.
Uma outra questão, né, importante de se delimitar o tema de estudo é direcionar o pesquisador, né, quem está conduzindo a pesquisa, no que ele deve ou não abordar, né, e não se perder aí num mar de conteúdo e produção científica. Então, a delimitação, né, da pesquisa é uma das partes mais importantes do nosso processo, né, da nossa trajetória aí de pesquisadores, tá? Não basta escolher um tema atual, interessante, único, eu vou pesquisar Covid, porque o Covid está aí em pauta, né, está na crista da onda, então eu vou trabalhar com esse tema. Tá, mas o que desse tema, né? Então, é preciso saber como construir da melhor forma possível esse objeto de estudo. Ana Maria, contribua com a gente, por favor. Eu queria também contribuir no slide anterior e esse agora, né, que vocês estão colocando, essa questão do delimitar e quando o tema ele já é, vamos dizer assim, mais conhecido, né, no meio acadêmico. Eu acho assim que quando o tema ele já é um pouco mais conhecido na literatura, aí sim a questão do delimitar ele é essencial, assim, não que em outra situação não seja. Mas, nesse caso, como o assunto ele é muito já explorado, tem que ficar muito claro para o leitor o que de novo, né, e que resposta ao problema de pesquisa está sendo trazido com aquela proposta de estudo que a pessoa está colocando, né? O delimitar é para todos, mas, assim, eu fiquei pensando, né, como a gente estava colocando o exemplo da amamentação, então, alguém pode questionar realmente isso. Está muito... É um tema que já vem sendo bastante explorado, né? Então, como que o pesquisador vai demonstrar que aquilo é essencial, é importante? Na delimitação, né? Se não tiver muito clara essa delimitação, aí vai prevalecer esse argumento de que já está muito explorado, né? Perfeito. Outros temas, talvez, que não sejam tão conhecidos assim, ou que tenham sido pouco explorados, a pessoa talvez consegue identificar a delimitação mais rapidamente, ou se convence, né, da importância daquele estudo mais rapidamente. E quando a gente se propõe, por exemplo, como no meu caso de estudar gravidez na adolescência, como também já é um assunto que vem sendo bastante discutido, mas entendo que também ainda tem muitas lacunas, tornar a delimitação algo bem claro e bem fundamentado e fazer a pessoa entender a importância, né, daquilo que ainda não foi explorado é um desafio também. Perfeito, Ana. Perfeito. Deixar claro, o desafio maior é encontrar essa lacuna quando o tema é bastante debatido, né, difundido, publicado. E deixar claro qual é essa lacuna. Ótimo. Então, a palavra de ordem, né, nesse universo acadêmico é o recorte, né? E nada mais né, o que é recortar esse objeto? Nada mais é do que especifique, né, delimite, restrinja, né? Então, são sinônimos, né, esses termos, são palavras que significam realmente a mesma coisa. Todo tema, então, que fique claro que ele é amplo, né, e não teria como ser abordado com profundidade em qualquer trabalho científico, né, seja TC, dissertação, tese, enfim. E se a gente explora somente o tema, a gente fica ali na superficialidade, né, e não traz contribuições. Então, por isso que é importante recortar, especificar, delimitar, né, e restringir. Então, existem duas... o pesquisador que não faz o recorte do objeto, ele pode cometer dois erros, né? Ele não faz um recorte adequado. Um é prometer muito e entregar pouco, ou seja, ele não restringiu, ele não especificou. Então, ele promete que vai fazer algo grande, mas ele não dá conta, né? E acaba entregando muito menos do que ele prometeu. E a outra situação é ele prometer pouco e entregar mais, ou seja, ele delimitou tanto, né, ele recortou tanto, mas a pesquisa dele extrapolou esse objeto. Então, ele foi além do que ele se propôs. Então, por isso tem que ter um equilíbrio, né, e todo um cuidado no recorte desse objeto.
Então, o recorte do objeto é a ênfase dada dentro do tema escolhido, né? Serve para diminuir o número de variáveis possíveis, aumenta a precisão e a credibilidade. Então, aquela tendência, né, de você incluir, aquela compulsão de incluir tudo, não deixar nada de fora, né, ela não prova que você tenha uma informação ilimitada, que o seu estudo é rico, porque tem muito conteúdo, né? Muito pelo contrário, ele revela uma falta de discriminação, uma falta de capacidade de síntese, né? De objetivação da tua parte, enquanto pesquisador. A barreira temporal já é uma forma de restringir o alcance do estudo. Então, é muito importante a gente parar e pensar, quanto tempo eu tenho para desenvolver essa pesquisa, né? Isso já vai me dizer algo sobre o meu objeto, né? No mestrado a gente tem 2 anos, no doutorado nós temos o dobro de tempo, né? Na iniciação científica, no TCC, a gente tem um ano apenas. Então, esse tempo também já me diz um pouco do que eu vou conseguir fazer com relação a esse estudo, a esse recorte. Então, os prazos, eles determinam a delimitação do tema, e é importante também não ultrapassar seus meios, recursos materiais e intelectuais. Então, o assunto, né, escolhido, ele tem que ser exequível, adequado, tanto quanto os fatores internos, né, pessoais, o meu domínio, né, da temática, a minha formação universitária, né, porque a gente vê aí que, a depender do tipo de trabalho, a complexidade é diferente, né? Então, quais são os recursos que eu tenho? Tudo isso eu preciso considerar para prosseguir com o meu estudo. A delimitação do tema é o que torna um projeto de pesquisa exequível e relevante para a área de conhecimento. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o objeto de estudo, né? O objeto de estudo é como se fosse uma pizza, né? Eu trouxe aí para ilustrar, para ficar mais fácil, principalmente para as meninas da graduação, né? Então, tem um gráfico aí que vocês conseguem observar. Esse gráfico redondo de pizza é a grande área, é o tema, tá? E essa fatia que eu tirei aí em laranjado é o objeto. Então, imaginem uma grande pizza, e é preciso fatiar essa pizza, né? A gente não pode se comprometer a falar de todos os elementos, né? Porque esse trabalho ficaria realmente muito extenso e muito fraco, muito superficial. Então, a gente precisa pegar uma parte, a gente precisa pegar essa fatia. E nessa fatia, eu ainda ouso dizer que você não precisa falar da fatia inteira, você ainda pode escolher aí, por exemplo, falar da azeitona. É muito melhor você falar da azeitona, dessa fatia de pizza em profundidade, do que você se aventurar a falar de toda a pizza e ficar aí no campo da superficialidade, tá? Então, recortar não é sobre falar, não é falar sobre a pizza inteira, mas sim sobre falar da azeitona da pizza. Eu espero que vocês lembrem da pizza, lembrem da azeitona quando forem recortar o objeto de vocês, e é isso que enriquece o trabalho, tá? É esse recorte dentro de uma área que vai definir o olhar do pesquisador em direção a esse objeto, tá? Então, interessante que o objeto ele tem que trazer, né, originalidade, ele tem que ser relevante, viabilidade, né, tem que ser viável e tem que estar delimitado. E o primeiro passo, né, um passo importante, é a revisão da literatura, né? Então, eu preciso saber, conhecer tudo que já foi produzido e o que vem sendo produzido sobre esse assunto, sobre esse tema, até para que eu consiga recortar esse objeto e ter clareza, como a Ana Maria falou, né? É um tema muito debatido, muito difundido, mas o que tem ali ainda que precisa ser explorado? Né? O que tem como lacuna? O que ainda não foi totalmente esclarecido? Eu só consigo responder essas questões se eu faço uma ampla revisão de literatura. É importante também eu tecer a relação com a área profissional, porque muitas vezes a gente tem um tema, por exemplo, o Covid-19, mas o Covid-19 está sendo estudado por diferentes áreas,
tá? Ele está sendo estudado lá na psicologia, ele está sendo estudado lá no direito, lá na economia, na política, na saúde, em diferentes áreas. Então, qual é a relação, né, desse tema dentro da minha área, né, dentro da minha área profissional? Então, nomenclaturas específicas, termos específicos, teorias específicas vão descrever esse objeto dentro da minha área de estudo. E a lacuna identificada em outros estudos que será investigada, né? Então, é o que eu disse, a gente vai, a partir da revisão, identificar essas lacunas. E qual que é a importância, então, de delimitar o objeto? Né, a primeira importância é o risco de desviar do caminho. Né? Aí você vê uma imagem, né, de uma moça que tem várias possibilidades. Né? E eu li um pouco sobre essa questão do encantamento acadêmico, né? Porque quando a gente tem um objeto, um objetivo muito bem delimitado, muito claro, a gente tem certeza, tem clareza de onde a gente vai chegar. Né? Agora, quando a gente não tem, né, quando a gente mergulha nesse mundo cheio de informações, né, nessas bases de dados cheias de artigos que são publicados e super interessantes, cada informação nova, né, que chega, que você lê, você vai acabar se perguntando onde que essa informação nova se relaciona com o meu objeto, né? E se eu não tenho clareza do meu objeto, eu vou acabar me encantando por tudo aquilo que eu leio. Né? Então, eu vou patinar e não vou sair do lugar. A partir do momento que eu tenho clareza de onde eu quero chegar, eu vou conseguir distinguir, né, rastrear exatamente aquilo que se relaciona com o meu objeto de estudo. Tá? Se ele não se relaciona, esse texto é super interessante, mas ele não tem relação com o meu objeto de estudo. Então, por mais interessante que ele seja, eu vou guardar em outra pasta e vou fazer a leitura posterior. Né? Então, eu não posso deixar que esse encantamento acadêmico nos desvie dessa rota, desse caminho que a gente pretende seguir, né? E vai acabar nos levando para o caminho errado. Então, ter clareza do seu objeto evita aí que você desvie do seu caminho. E o outro risco é o risco de não concluir o estudo, né? Se a gente não tem claro o que a gente quer responder, o que a gente quer estudar, propor, a gente jamais vai conseguir concluir esse estudo, né? Então, esse é um problema comum entre os pesquisadores, né? Muitas vezes o prazo acaba, esgota, e eu não consegui caminhar, não consegui avançar, né? Por quê? Porque eu não tenho um objeto, porque eu não estou concentrando todas as minhas forças em investigar, em ler, em produzir, escrever sobre o meu objeto, tá? Então, enquanto você não tiver o seu objeto, você não vai conseguir progredir, caminhar na sua trajetória de pesquisa. Então, o seu trabalho acadêmico, ele só é importante se você chegar a um resultado, se você chegar no final deste caminho, né? E não é possível, então, continuar só com um tema, né, de pesquisa. É preciso, sim, ter um objeto. E aqui... Ai, me perdoem. Esse slide está fora do lugar. Vamos lá. E aqui eu trago um exemplo, né? Eu trago um tema para a gente poder delimitar aqui um objeto para vocês conseguirem diferenciar, né, o tema do objeto. O tema, o lúdico na educação. E o objeto, jogos digitais como ferramentas didáticas para otimização do processo de aprendizagem no ensino médio. Então, o tema, se vocês pararem para pensar, o lúdico na educação, ele tem muitas variáveis, né? Tem o lado do educando, tem o lado do educador, tem vários tipos de lúdico. O que seria esse lúdico? Que educação é essa? A educação do ensino é o ensino fundamental, é superior? Enfim, tem muitas perguntas. O tema ele é muito amplo, ele permite infinitas possibilidades. E aí o objeto ele traz de forma mais específica o que eu quero investigar dentro desse tema, dentro desse assunto. Qual que foi a questão que me despertou o interesse dentro desse assunto? Ah, eu quero investigar, não é qualquer lúdico, eu quero investigar os jogos, mas também não é qualquer jogo, são jogos digitais. Ah, mas tá, jogos digitais, o que dos jogos? Ah, os jogos digitais como uma ferramenta didática. Para quê? Para que essa ferramenta didática? Para melhorar, para otimizar o processo de aprendizagem. Mas onde? Em que processo de aprendizagem? Ah, no ensino médio.
Então, vocês veem que o objeto ele já traz muito mais respostas para as questões que surgem a partir desse tema mais amplo. E aqui eu trago um outro exemplo, que é um tema dentro do tema avaliação, e aí trago um problema, né? Uma problemática, na verdade, porque o problema ele apareceria em formato de pergunta. E a problemática é que os alunos eles parecem não compreender que a avaliação como um instrumento utilizado para garantir a sua aprendizagem. Então, muitos alunos acham que a avaliação serve só para gerar uma nota, ou para reprovar o aluno, para eles serem punidos, castigados, enfim, né? A avaliação ela não está sendo vista como um instrumento, né, de aprendizagem. E aí, eu quero pesquisar sobre isso. Meu objeto de estudo vai ser a percepção dos alunos do ensino fundamental da rede pública sobre a avaliação somativa. Então, o que eu vou investigar? A percepção dos alunos sobre a avaliação formativa. Quem são esses alunos? São alunos do 5º ano, né, do ensino fundamental, por exemplo. Até eu poderia especificar mais ali. E onde? Onde estão esses alunos? Né? Onde eu vou realizar esse trabalho? Vai ser na rede pública de ensino. Tá? Então, não é qualquer avaliação, é avaliação somativa. Então, vocês veem que o objeto ele traz um nível de detalhamento muito maior, que é o que vai me direcionar nesse caminho investigativo. E mais um exemplo, terceiro e último exemplo, dentro desse tema maior, crimes cometidos por menores de idade. Aqui, de acordo com alguns autores, já não seria nem um tema, já seria um assunto, que ele já está mais detalhado, né? Crimes cometidos por menores de idade. Parece que já é suficiente, mas ainda não é, ainda está amplo, né? E quando a gente recorta esse objeto, eu apresento aqui um estudo que investigou os motivos dos crimes hediondos cometidos por menores de idade em Belo Horizonte, Minas Gerais, entre 1990 e 2019. Tá? Então, que tipo de crimes que eu estou investigando? Qualquer crimes? Não, são crimes hediondos. Em todo o país? Estou vendo em todo o Brasil? Né, os crimes hediondos em todo o Brasil? Não, eu estou vendo só em Belo Horizonte. E quando? Eu preciso ter um recorte temporal, né? Então, de 1887 até hoje? Não, eu vou pesquisar sobre crimes hediondos cometidos por menores de idade em Belo Horizonte entre 1990 e 2019. Mas por que 1990? Né? É interessante que esses recortes temporais, eles não são aleatórios, né? Eu vou colocar aqui nos últimos 10 anos e está tudo certo, porque senão vai ser muito material para eu poder analisar. Não, isso não é uma justificativa, né? Eu preciso fazer um recorte temporal e justificar. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente foi promulgado em 1990. Então, eu vou utilizar essa informação, essa legislação, como recorte temporal. Então, a partir de 1990. E por que 2019 e não 2021? Porque os dados oficiais que eu tenho, atualizados, no meu banco de dados, completos, eu só tenho até 2019, tá? Então, essa a intenção, né, de mostrar para vocês o quão detalhado quando a gente consegue delimitar, recortar bem um objeto, o quão detalhado ele fica. A Isa levantou a mão. Isa, pode contribuir com a gente, por favor? É para perguntar, na verdade, se na percepção do grupo, todo objeto tem que ter delimitação temporal. Você está perguntando para mim, no caso? Para você e para todo mundo, né? Não sei se vai ter resposta. Então, eu entendo que depende muito do objeto de estudo. Nem todos precisam de delimitação temporal, né? Eu entendo assim também. Isso vai depender muito do que está se investigando. Aqui, no caso, é quase que impossível você fazer um estudo com todos os motivos de crimes, né? E todos os registros que temos, né? Então, você precisa ali estabelecer. Então, vai depender muito do tipo de estudo. A Cida quer contribuir? Não, eu estava pensando aqui, e depois eu quis falar, e depois eu não quis. Mas eu acho que também, já que você perguntou, eu acho que isso depende também de políticas que aconteceram, né, em determinados períodos de tempo,
e que a gente também queira saber o que aquilo contribuiu para determinada situação, né? A gente também pode fazer essa delimitação no objeto, né? E Perfeito. A algumas Isa, são... inclusive, fez o mestrado, ela analisou a política de saúde do homem, se eu não estou enganada, foi isso, né, Isa? E você delimitou ali a partir o período, a partir da divulgação, né, da publicação da política. Acho que foi isso, né, Isa? Foi. Até o ano corrente, né? Isso. Até o E ano a de gente coleta de tem dados, que... na verdade, né? Deu 4 anos, se eu não me engano. Deu 4 anos. A gente tem que ficar bem atenta, né, a essas questões aí, porque esses marcos, né, vamos dizer, porque a gente pode ter uma delimitação mais segura, né, do que vamos estudar e o que pode enriquecer nosso trabalho. Perfeito, não é aleatório esse recorte temporal, né? Geralmente ele está baseado em uma política, em algo que aconteceu, um marco que aconteceu em determinado período temporal aí, histórico, que vai delimitar, então, o período em que eu vou estudar, né? Então, a gente tem que deixar isso claro. Eu queria só concordar com vocês também, e eu acho que a Isabelle, eu não sei, a Renata também colocou, que a gente define o objeto, assim, no meu ponto de vista, para depois dizer se o recorte temporal ele aparece ou não. Né? Acho que não o contrário, não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer. É o objeto que, no meu ponto de vista, que vai definir se eu quero estabelecer esse período. Então, por exemplo, quando eu trabalhei com algumas questões relacionadas à estratégia de saúde da família, o processo de implantação, implementação, era interessante esse período histórico aí, né? Porque eu estava falando de implantação e implementação. Então, o objeto antecedeu, né, ao período histórico. Agora, não porque aconteceu algum fato histórico, mas às vezes meu objeto não diz exatamente sobre uma questão histórica, ou não relaciona exatamente a questão histórica. Aí vai aparecer, no meu ponto de vista, a questão histórica no corpo do texto, na sua revisão, na sua defesa, né, da problemática, mas não exatamente na delimitação do objeto. Sim. Perfeito, Ana. É isso. Mesmo. Por exemplo, o meu objeto do doutorado, que eu vou trazer aqui o exemplo, ele não pediu uma delimitação temporal, né? Mas esse que está na tela, assim como o da Isa, assim como o que você exemplificou da política, exigiu esse recorte. Então, o primeiro passo é definir qual é o objeto, e ele vai dizer se vai precisar delimitar, né, esse período, esse tempo ou não. Eu queria só falar uma coisinha só. Posso? Sim, à vontade, Cida. Eu acabei de orientar um TCC em que a menina ela fez uma revisão de literatura sobre o que tem sido produzido a respeito da assistência de enfermagem prestada ao puerpério, né, de mulheres internadas, logo após o parto, né, mulheres que estiveram na maternidade. E aí nós colocamos como recorte temporal de 2011 a 2021, justamente por causa da implantação da rede cegonha, né? Então, nós queríamos saber se com a implantação também, né, com a implantação da rede cegonha, se teve um aumento na produção de trabalhos científicos a respeito do puerpério. Assim, exemplificando, né, como a gente vai do geralzão, e aí você vai delimitando o objeto de uma forma em que você busca outras situações que podem ter acontecido, que aconteceram, que vai te ajudar em sua pesquisa, né, a delimitar mais ainda a sua pesquisa. É isso. Perfeito. Obrigada, Cida. Então, o que delimitar? Né? O que eu preciso delimitar? Eu tenho um tema, né? O que eu vou delimitar? Primeiro, o que dentro desse tema, sobre o que eu vou falar? Onde?
né? Qual é o espaço, qual é a geografia, em que cidade, em que município, em que estado, em que país, ou em que local, é na atenção básica, é no hospital, qual é o cenário? Quem? Qual é a população que eu vou estudar? São gestantes, são puérperas, são homens. E essa população, esse quem também pode ser alguém com um tipo de comportamento. São fumantes, portadores de necessidades especiais, enfim. Quando? Em que ano? Em que período? Que século? Né? E aí entra o que a gente estava falando sobre o recorte temporal. Durante determinado tempo. Como? De que forma? Por meio de quê? Por quê? Aqui são várias as questões questionamentos que nós podemos perguntar para o nosso tema, para o nosso objeto, para a gente ter certeza de que ele está bem delimitado. Nós não precisamos responder todos esses pontos que estão aqui, tá? Para delimitar um tema. Mas o seu tema ele deve contemplar pelo menos algumas dessas, ele tem que responder, o seu objeto tem que responder pelo menos algumas dessas questões. E aí tem ainda uma outra questão que é muito utilizada para delimitar o objeto, para recortar o objeto, que são os métodos, as técnicas e teorias, né, que a gente comentou também. São opcionais, não são obrigatórias, mas elas vão dar um outro enfoque, um outro olhar, muitas vezes para um tema que já foi debatido, publicado. Né? Um exemplo, eu trago o objeto da Luana, do mestrado. Né? Ela investigou o cuidado ao homem na atenção primária. Se a gente olhar, poxa, mas cuidado ao homem na atenção primária já tem muita produção sobre isso. Mas ela fez uma análise na perspectiva bourdieusiana. Então, ela usou um referencial teórico, né, de Bourdieu para poder analisar esse cuidado. Né? Então, essa também é uma forma de delimitar o objeto. Tá? À medida que você coloca, né, impõe ali um olhar teórico, um aspecto específico, você vai olhar esse objeto com um olhar específico, né, a partir da teoria de determinado autor. E como então fazer? Vamos para uma parte assim mais prática, né, de como que eu posso realizar esse recorte de objeto. Né? Primeiro e antes de tudo, vou reforçar a importância de fazer uma varredura, né, em grande parte do que já foi produzido sobre o tema. Então, a busca bibliográfica, ela é fundamental. Né? Com isso, você vai evitar repetir estudos, né? Porque muitas vezes você está achando que está propondo algo inédito e já está mais do que pesquisado, publicado. Então, é interessante que você tenha uma noção de tudo aquilo, né? Grande parte daquilo que já foi pesquisado e publicado sobre o tema. Essa busca também vai te ajudar a fundamentar melhor o seu tema, encontrar lacunas, né? E é interessante a gente ter em mente que a ciência, né, a pesquisa, ela não é produzida do zero. Né? Então, quando eu encontro algo, não é para eu ficar triste, falando, fulano já pesquisou. Né? Pelo contrário, a gente sempre pesquisa a partir do que outros já produziram. Tá? Então, quando você lê um estudo, geralmente, né, bons estudos, eles deixam claro ali as lacunas, aquilo que faltou abordar, aquilo que faltou aprofundar, explorar. E nessas leituras, a gente vai observando o que precisa ainda ser pesquisado, ser aprofundado. Então, depois que você já tem o seu tema que te motiva, que te inquieta, né, que te gera satisfação, você vai fazer, então, essa busca bibliográfica. Né, buscar informações, fazer muitas leituras, mapeamentos, registrar suas ideias, né, as ideias que vão suscitar a partir dessas leituras. Então, a busca bibliográfica é uma etapa fundamental que não pode ser pulada. Tá, então eu já li sobre o tema, já tenho clareza de tudo que está pesquisado, publicado sobre o tema. E aí, como que eu vou fazer? Então, agora a gente vai usar a tesoura, né? Vamos pegar a nossa tesoura para recortar nosso objeto. Primeira coisa, apresente o problema, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. Toda pesquisa, ela surge de uma necessidade, né? Ela surge de um problema.
Então, a gente precisa ter um problema para poder fazer uma pesquisa, senão não faz sentido, né? A gente buscar solução, buscar resposta, buscar explicar algo que já está explicado, que já está resolvido, né? Então, primeiro ponto, apresente o seu problema. De preferência, apresente o seu problema por escrito. Produza um texto dissertativo, descrevendo o seu problema. Quando a gente escreve, a gente torna isso mais claro. Não só para quem lê, mas para a gente mesmo. A gente começa a organizar melhor as nossas ideias. Então, escreva o seu problema. Se possível, não só escreva, mas transforme esse problema em um esquema, né? Esses fluxogramas, esses esquemas, mapas mentais, mapa conceitual, enfim, ajuda também na organização dessas ideias e ficar cada vez mais claro para a gente e para quem a gente vai discutir, para o nosso orientador, no caso, o nosso problema. 2, segundo passo, decodificar o problema em suas partes. Então, esse problema, ele tem, geralmente, várias facetas, né? Tem vários aspectos que estão relacionados a eles. Possíveis causas, possíveis consequências, né? E aí, vamos retomar aquele exemplo lá da amamentação. E aí, eu peço a ajuda da Eveline, né, que tem maior domínio. Mas quando a gente fala em amamentação, vamos supor que a gente já vai fazer um recorte. Dentro desse tema maior amamentação, a gente vai trabalhar com um assunto de desmame precoce. Desmame precoce ainda é muito amplo, não está delimitado, né? Não está recortado. Porque se a gente fala em desmame precoce, quantas coisas estão relacionadas ao desmame precoce, né? As causas do desmame precoce, as consequências do desmame, tanto para a mãe quanto para o bebê, os fatores de risco para o desmame, a relação do desmame com o uso de bicos artificiais, a conduta do enfermeiro na prevenção do desmame ou na promoção da saúde. A influência das políticas públicas nisso. Perfeito. Né? Políticas muita públicas. coisa. O que mais? O apoio do profissional. O apoio da família, a inserção da família. O perfil das mães que desmamam, né? Se é adolescente, se é adulta, se é mãe de primeira viagem, né? Se é primípara ou não. Exato. O desmame em prematuros, se é diferente no prematuro, no bebê a termo. Se tem influência do tipo de parto ou não. A influência do parto. A implicação para o desenvolvimento orofacial, motor facial do bebê que desmama. Gente, olha quanta coisa está relacionada ao desmame precoce. Inclusive, sai da nossa área, assim, da enfermagem, pode ir lá para fono, pode ir para a área da psicologia, para questões psicoemocionais da amamentação. Perfeito. Então, só o desmame precoce, aí você nadou de braçada num mundo absurdo, né? Gigante. Quantos estudos podem ser feitos, né? Muito. Então, isso é decodificar o problema. Eu vou ali realmente destrinchar tudo isso, dividir, né? E ver todas as possibilidades envolvidas com esse tema. Depois que eu identificar ali todas essas, né, nesses códigos envolvidos, eu vou pensar nas perguntas que esse problema me suscita. Né? Então, eu vou começar a fazer perguntas para ele, como eu fiz no slide anterior. E, por fim, eu vou identificar a peça-chave do quebra-cabeça, ou seja, o núcleo de preocupação. Dentro de tudo isso aqui, o que é aquilo que mais me interessa, aquela questão mais específica, né, dentro desse assunto. Né? Então, é aquilo que eu vou pesquisar, aquilo que eu tenho maior interesse em pesquisar. Então, resumindo, né, o recorte do objeto, ele nada mais é do que você pegar o seu problema, que ele é grande, né, e eu vou como se fosse passar ele por uma peneira, por um funil, né, como está na imagem ali, até extrair, então, o meu objeto. Então, o que eu vou explorar? O problema, ele é algo maior, eu vou trazer para que esse objeto seja preciso, bem delimitado e específico. E aí aqui eu peço licença para entrar numa outra apresentação, que é a apresentação que eu fiz para minha orientadora no primeiro ou segundo ano de doutorado, tá? Isso lá em 2015, 2016. Quando eu sentei com ela
e ela falou que eu não tinha um objeto, e eu precisei me organizar ali para apresentar alguma coisa, né? E é uma etapa que algumas de vocês já passaram, outras vão passar, e aí eu resgatei isso, né? Fui lá na minha pasta, resgatei, não trouxe toda a apresentação, claro que a gente ia tomar muito tempo, mas trouxe alguns slides para mostrar para vocês como eu fiz naquela época. E depois dessa apresentação, eu ainda avancei muito, mas foi um start, né, que eu dei nesse recorte do objeto. Então, primeiro eu já tinha um tema. Qual que era o meu tema? A autonomia da mulher e o seu protagonismo na parturição. Era algo que me instigava, algo que me motivava. Eu já trouxe ali para apresentar os conceitos, né, de autonomia, de protagonismo. E aí eu tinha um problema, né? O que me instigava? O que me inquietava? A falta de autonomia e de participação ativa das mulheres no processo parturitivo. Isso que me inquietava. E eu queria buscar, propor que a minha pesquisa de doutorado trouxesse alguma resposta, alguma proposição para esse problema. E aí eu comecei a trazer a situação problema. Então, alguns aspectos que estavam relacionados com essa falta de autonomia. Ausência de ações no pré-natal direcionadas ao preparo da mulher para a vivência no parto. Então, eu identifiquei, né, a literatura me trazia isso, e a minha prática também. O desconhecimento das mulheres com relação aos seus direitos e às alternativas de escolha durante o trabalho de parto e parto. A nenhuma participação das mulheres durante o processo parturitivo. O grande número de intervenções desnecessárias durante o trabalho de parto, parto e nascimento. Os altos índices de mortalidade materno e neonatal, a insatisfação das mulheres com assistência recebida durante o parto normal. Então, tudo isso são questões que circundam ali o meu problema, né? É o que gera essa situação problema. E eu tinha uma pergunta, né? A partir dessa leitura, dessa busca, que fatores que interferem na autonomia da mulher durante o processo de parturição? Então, isso tinha que ficar mais claro para mim, para eu conseguir recortar o meu objeto. Né? O que está influenciando, o que influencia na autonomia dessa mulher, já que eu quero pesquisar autonomia? E aí eu vi que esse processo ele era multidimensional. Né? Na verdade, todos os processos são várias questões que estão relacionadas. Eu olhava só para a autonomia, mas essa autonomia, o que vai interferir? Tanto a ação desse profissional, né, no cuidado direto a essa mulher, como a formação, o tipo de formação que esse profissional teve acesso, a própria mulher, aspectos específicos da mulher, que a gente vai entrar neles daqui a pouco, o preparo no pré-natal e tudo aquilo que acontece antes do parto também vai interferir na autonomia da mulher no parto. A instituição hospitalar, a dinâmica, como que funciona, quais são as normas, as rotinas, a filosofia de cuidado dentro desse cenário institucional. Então, eu comecei a ver que tinha muita coisa que interferia na autonomia dessa mulher. E o que exatamente eu queria falar? Será que eu queria partir para essa área do profissional? Será que eu queria trabalhar com a instituição, né, hospitalar? Será que eu queria trabalhar lá no pré-natal, com preparo antes? Será que eu queria olhar especificamente para questões mais intrínsecas dessa mulher? Olha quanta coisa que está envolvida com a autonomia. E dentro da mulher, dessas questões relacionadas à mulher em si, tem as condições de vida, histórias de vida dessa mulher, o perfil dessa mulher, o lugar social dessa mulher, né, que ela ocupa, situações de gênero, as questões de gênero que estão relacionadas, como que essa mulher concebe o processo de reprodução, maternidade, como que ela lida com o seu corpo, qual é o acesso que essa mulher tem à informação, o conhecimento dos seus direitos. Gente, olha quanta coisa. E aí, quando eu falo para vocês, coloquem no papel, façam esquemas, façam perguntas, comecem a trazer todos, decodificar todos os elementos que estão relacionados com aquilo que você quer estudar. Olha quanta coisa surge. Cada aspecto desse aqui dá um estudo, né? Então, a gente tem que ter clareza onde que eu vou me inserir ali, né? O que eu vou aprofundar ali. E a partir desse movimento, as coisas começaram a ficar um pouco mais claras para mim. Eu entendi que muito do que eu estava questionando já tinha na literatura, né? Muitos desses aspectos relacionados à mulher que eu estava olhando já estava muito estudado, né? Muito descrito, né? Em que ponto que isso interfere, influencia nesse comportamento da mulher durante esse processo parturitivo. Mas algo faltava. E aí, o que faltava? Algo mais prático,
algo que direcionasse como realizar esse preparo dessa mulher no pré-natal para que ela pudesse realmente exercer a sua autonomia do parto. Então, eu não encontrei o caminho, né? Como trabalhar com isso? E aí começou a surgir, né, nesse momento ainda inicial, uma vontade, uma necessidade de propor uma tecnologia a ser incorporada no pré-natal que favorecesse uma postura mais ativa e autônoma da mulher no trabalho de parto e parto, tá? E aí eu queria, além de propor essa tecnologia, analisar como que foi o exercício dessa autonomia durante o trabalho de parto e parto. Então isso lá no inicinho foi uma possibilidade de estudo. E eu fui construindo isso, e eu fui lendo isso, e eu fui vendo que o tema estava relacionado a várias outras questões que eu precisava aprofundar, que eu precisava ter mais clareza, até... e onde eu queria chegar, né? Então, estava cada vez mais claro, foi ficando cada vez mais claro que eu queria propor uma tecnologia que favorecesse o protagonismo feminino durante a experiência parturitiva, aumentar a satisfação dessas mulheres no processo de parto e nascimento e melhorar os resultados maternos e neonatais. E aí, depois de um longo percurso, isso não foi rápido, não foi da noite para o dia, né, eu consegui delimitar o meu objeto de estudo, que foi as repercussões de uma experiência educativa com gestantes, usuários do SUS, na coprodução de autonomia expressa no processo de parturição. Então, esse objeto, se vocês observarem, ele responde muitas questões, né? O que eu vou estudar? As repercussões de uma experiência educativa. Com quem? Com gestantes. Qualquer gestantes? Não, somente as usuárias do SUS, né? Mas como que eu vou avaliar essas repercussões? Então, eu vou estudar essa coprodução de autonomia que foi expressa no processo de parturição. Então, aqui fica mais claro. E quando eu tive clareza do meu objeto, é interessante que eu qualifiquei com uma introdução de 30 páginas, que eu falava sobre tudo, né, todos os temas relacionados à gestação, parto, autonomia, enfim, era uma salada mista. E com muito cuidado, a banca colocou isso para mim, que eu precisava delimitar, que eu precisava ter mais clareza. Então, esse recorte do objeto, ele é um processo, né, que muitas vezes demora alguns anos, isso falo no doutorado. Mais especificamente, que a gente tem esse tempo maior e a complexidade desse objeto é maior também. Então, eu comecei, quando ficou mais claro para mim o que eu queria estudar, aí sim eu consegui fazer uma introdução de forma mais sucinta, mais enxuta e mais direcionada para aquilo que eu estava me propondo. E aqui, então, eu trago uma forma de como apresentar, né? Então, eu consegui delimitar o meu objeto, eu recortei o meu objeto, mas como que eu vou apresentar isso dentro do meu texto acadêmico, dentro do meu projeto, dentro da minha dissertação, da minha tese, né? Existe aquela dica, né? Aquela orientação da pirâmide invertida, em que eu vou começar, então, nosso objeto, ele é apresentado na introdução do trabalho, né? Então, eu vou iniciar sempre do geral para o mais específico, né? Então, eu começo pelo tema central, então eu vou apresentar o meu tema, né? E depois eu vou afunilando, né? Então, começo do geral e vou para o específico, até que eu apresento, então, o meu objeto de forma contextualizada, recortada, fundamentada e justificada, tá? Então, durante essa delimitação, esse afunilamento que eu vou apresentando, eu vou contextualizando, né? E para isso, muitas vezes, eu preciso trazer um pouco sobre a história desse tema, falar sobre a legislação que envolve o tema, né? Se esse assunto, esse tema está vinculado a políticas públicas, eu posso trazer dados epidemiológicos, os principais conceitos sobre o tema, né? Deixar claro quais são os conceitos que estão relacionados com esse tema. Então, eu vou contextualizando. À medida que eu estou contextualizando, eu vou também problematizando, né? Eu vou trazendo todas aquelas questões que me suscitaram, né? Esse tema, esse objeto, como um problema de estudo. E aí eu trago aqui um exemplo, né? Um exercício que eu dei numa outra aula até de trabalho de conclusão de curso. Eu fiz essa extração, que eu achei bacana esse exemplo que eu utilizei lá, e eu trago, não é da nossa área, que a gente estuda no grupo, mas eu achei válido para a gente poder entender um pouco. Aqui eu trago um estudo recente que saiu na Rebem, segurança da injeção intramuscular sem aspiração na região ventroglútea durante a vacinação, ensaio clínico randomizado. E aqui
a introdução desse artigo, né? Então, em verde, ele traz a contextualização. Então, a aspiração da injeção, lembrando que num artigo é tudo muito mais enxuto, muito mais sintético, né? Porque não tem o espaço que a gente tem num trabalho acadêmico, né? De dissertação, de TCC, de doutorado, enfim. Então, ele traz aqui de uma forma muito enxuta, mas traz a contextualização, né? Então, ele traz aqui que a aspiração da injeção intramuscular consiste em uma técnica realizada no intuito de evitar a inoculação inadvertida de uma vacina ou medicamento diretamente na corrente sanguínea. Em seguida, ele traz a revisão de literatura, né? Que não existem evidências que justifiquem a sua utilização. Ademais, resultados de estudo indicam níveis de dor maiores devido à movimentação e ao maior tempo de permanência da agulha nos tecidos com realização da aspiração. Então, ele já começa a problematizar, né? Então, essa injeção, essa aspiração, ela pode causar mais dor, né? Essa aspiração, então é um problema. Os locais recomendados para administração de vacinas não possuem vasos sanguíneos calibrosos e inexistem estudos que relatem quaisquer prejuízos da não aspiração antes da vacinação. Então, ele começa trazendo, dentro dessa revisão de literatura, ele traz a problematização, né? O porquê que ele está se propondo a investigar a não aspiração, né? E faz também a relação com a área, né? Então, os profissionais de enfermagem podem estabelecer barreiras a essa técnica, por se sentirem receosos em ocasionar algum evento adverso ao indivíduo vacinado, porque a gente aprende na nossa formação a fazer a aspiração, né? Então, os profissionais, eles estão inseguros em não realizar. Então, ele está ali relacionando com a área da enfermagem. Então, eu trouxe rapidamente ali parte da introdução, só para a gente identificar qual é o objeto, né, nesse estudo, nessa pesquisa. Então, eu trago aqui a segurança da injeção intramuscular da vacina hepatite A sem aspiração na região ventroglútea. Então, o que é que ele está investigando? A segurança da injeção intramuscular da vacina hepatite A. Como? Sem aspiração. Então, é a administração da vacina sem aspiração. Não é qualquer vacina, né? Não é vacina hepatite B, não é a vacina da gripe, é a vacina da hepatite A. Então, esse o que está bem delimitado. E não é em qualquer injeção, né? Intradérmica, subcutânea, é a intramuscular. Como? Sem aspiração. Onde? Na região ventroglútea. Então, vocês entendem? Ali eu não respondi todas aquelas questões que eu coloquei no slide anterior, mas eu respondi 3 delas, e muito bem, está muito bem claro, né? Esses 3 questionamentos. Então, eu apresento aqui o objeto de estudo desse artigo recortado. E você vê que na introdução ele apresentou, não de forma clara, aqui eu que extraí, né? Ele não aparece, o objeto desse estudo é. Então, por isso que muitas vezes para a gente fica muito subjetivo. Qual é o objeto desse estudo? Porque o objetivo, ele aparece lá no final da introdução. Então, essa pesquisa teve por objetivo analisar, né, alguma coisa. Então, fica claro. A pergunta de pesquisa, que é o problema, também está lá, em formato de pergunta com ponto de interrogação, também fica claro. Mas e o objeto? O objeto, muitas vezes, ele não está explícito, né? A gente precisa extraí-lo, entender o que está sendo investigado ali. Então, eu extraí desse texto o objeto de estudo, e na introdução, à medida que eu fui marcando, eu fui mostrando para vocês que os autores apresentaram o objeto de forma contextualizada, recortada, fundamentada e justificada. Então, é esse o nosso cuidado, né? A partir do momento que eu delimitei o meu objeto, que eu recortei o meu objeto, eu preciso apresentá-lo na introdução do meu estudo dessa forma. E qual o problema desse estudo? O problema está claro lá. A não aspiração antes da administração da vacina hepatite A via intramuscular na região ventroglútea é segura em relação aos efeitos adversos provocados em comparação à técnica padrão com aspiração? E aí a diferença, que muita gente confunde, né? Então, o objetivo é uma coisa, problema é outra coisa e objeto é outra coisa, tá? Então, só para ficar claro, o objetivo ele começa com verbo, e é o meu alvo, é o que eu vou fazer. Então, eu vou comparar os eventos adversos após a administração da vacina hepatite A via intramuscular na região ventroglútea entre as técnicas com e sem aspiração. O problema é uma pergunta que eu vou responder com o resultado do meu estudo.
e o objeto é o alvo da minha investigação. Então, o que eu estou estudando? A segurança da injeção intramuscular da vacina hepatite A, sem aspiração na região ventroglútea. Perdão, tá vendo que a redação é totalmente diferente? São 3 elementos importantes que andam totalmente juntos, mas que são 3 elementos diferentes nessa construção. E aqui as referências que eu utilizei, como eu disse, poucas referências, né, de textos. E agora a proposta é para a gente praticar. Então, esse exercício que eu fiz com vocês, esse exemplo que eu mostrei aqui, a partir desse artigo, né, da administração da vacina da hepatite A, eu separei alguns artigos, e a proposta é que a gente se dividisse em grupos para fazer rapidamente esse exercício. Olhar para um artigo, identificar qual que é o objetivo, qual que é o problema e qual que é o objeto. Principalmente, qual é o objeto de estudo desse trabalho, tá? Se tiverem tempo de analisar a introdução, se ela está, né, bem construída no sentido de contextualização, problematização, ótimo, a gente pode discutir isso também. Eu vou encerrar aqui a apresentação. Se alguém quiser, antes da gente passar para a etapa dos exercícios, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário,